O ano eleitoral vai começar e aí a gente começa a avaliar esses números todos das pesquisas que falam sobre aprovação, desaprovação, e tem um dado importante, ó, o governo do presidente Lula é desaprovado por 50,9% dos brasileiros e é aprovado por 45,6%. É o que aponta um levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado hoje. Os que não sabem ou não responderam somam 3,5%. Outro recorde da pesquisa mostra que 32,7% avaliam o governo como ótimo ou bom, 23,1% classificam como regular e 42,8% avaliam como ruim ou péssimo. Outros 1,4% não souberam ou não responderam. O Instituto ouviu 2.038 pessoas entre os dias 18 e 22 de dezembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. Sua análise sobre isso, senhor Fábio Piperno, me chama muito a atenção, sabe o quê? O número das pessoas que não sabem ou não respondem. As pessoas estão com opinião. 3% só. Não souberam ou não responderam a avaliação positiva, de aprovação ou desaprovação. O número diminui quando é para dizer se é bom ou ruim, se é ótimo ou se é péssimo. As pessoas estão com opinião, o Piperno, e desaprovação de 50,9%. Olha, eu gosto muito de avaliar as pesquisas dos grandes institutos, o Paraná, o Datafolha, o PEC, a Quest. Então, sempre que você pega todos os outros, eles dão uma pequena diferença em relação ao Paraná na questão de avaliação do presidente Lula. Mas isso não é o que mais importa agora. É que, nos demais, a aprovação do presidente Lula ela está muito parecida com o percentual obtido por ele no primeiro turno da última eleição. Lula teve 48,3%. Então, se você pegar todos esses institutos que eu citei, eles têm um nível de aprovação muito próximo a isso aí. Esse aqui também não está longe. Com a margem de erro dá também, que daí a gente vai para 47,8% na margem de erro ali de aprovação, né? O que mostra duas coisas. A primeira, que o presidente Lula não conseguiu se mover. Ele nem perdeu muito e nem ganhou muito. Então, ele tem uma fatia lá de aprovação do voto cativo com a máquina na mão, que é muito grande. Segundo, do lado da oposição também não apareceu alguém, um nome novo, que fosse capaz de mobilizar essa oposição toda. Isso está muito fragmentado hoje. Então, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Eu acho que a gente vai começar a sentir com mais clareza a partir do dia 1º, e aliás com mais clareza ainda, a partir do dia 1º de fevereiro, quando chegar principalmente para o assalariado, o pagamento sem a cobrança, sem o imposto de renda para quem recebe até 5 mil. Isso pode ter, aí sim, um efeito bastante alentador para o presidente. Porque até hoje, tem mês que ele oscila um pouquinho para cima, um pouco para baixo, então, mas não se move muito. Então, eu acho que talvez o imposto de renda possa gerar um saldo positivo para ele. E quando começar a campanha, a oposição, obviamente, batendo forte na questão da segurança pública. Eu não descartaria alguma surpresa vindo aí, por exemplo, da história do INSS. Isso também pode custar alguma coisa. De qualquer forma, os números até aqui não me surpreendem muito. Interessante essa avaliação, hein, Piperno? Eu quero a sua análise também, Ogani, porque o Piperno traz esse elemento econômico que pode ser favorável ao presidente. Eu somaria até outra questão, que vai ter também a entrada em vigor do novo salário mínimo, mais uma vez, com ganho real, né? Acima do índice de inflação, vai para 1.600 e pouco, não sei exatamente que dia que começa a valer, que dia que as pessoas começam a perceber esse aumento, mas isso também tem o poder de impactar, e aí a gente vai ter um cenário interessante, também trazido pelo Piperno. O que vai pesar mais na hora da pessoa decidir o voto? Se a economia, como em eleições passadas, não só no Brasil, mas mundo afora, como a economia tem decidido eleições, ou o tema de maior preocupação de 2025, que é a segurança. Agora, só antes de você falar, Gani, a gente vai para um rápido intervalo para quem está nos acompanhando pela nossa rede de rádios. Daqui a pouquinho a gente volta.
Por aqui, Alan Gani. Koba, eu concordo bastante com o que o Piperno trouxe e, basicamente, o presidente Lula ele estagnou ali nos 45%, 48% de aprovação, né? E aí foi o resultado que ele obteve no primeiro turno, e isso com a máquina da mão, né? Como você bem colocou ali. Então, mesmo com a máquina, ele ficou estagnado. Agora, o uso da máquina eleitoral, a gente vai observar no ano que vem, né, em 2026, que vai ser justamente a isenção de imposto de renda. Eu acredito que isso tenha um efeito eleitoral, mas, por outro lado, não é tudo benesse na economia. Por quê? Porque, apesar de uma desaceleração inflacionária neste ano, tem uma percepção da população que o custo de vida está muito elevado. O custo de vida não é exatamente inflação, né? Então, você teve uma inflação ano após ano, desde a pandemia, uma inflação alta, e isso, evidentemente, elevou o custo de vida. E, de alguma maneira, os salários não acompanharam. Então, há uma percepção também da população que, ok, eu vou ter uma isenção do imposto de renda, mas a minha vida está pior do que há 4 anos atrás. Inclusive, esse foi o tema, a estratégia eleitoral do Donald Trump. A sua vida está melhor do que há 4 anos atrás, e muitos americanos não, apesar de uma inflação relativamente sob controle nos Estados Unidos e uma taxa de desemprego muito baixa. Então, esse fenômeno a gente pode observar no Brasil. E é claro que INSS e também, claro, a segurança pública vão ser temas muito explorados durante a eleição. O presidente Lula não é um candidato fraco, muito pelo contrário, ele tem a máquina na mão, já ganhou 3 eleições, mas também não vai ser uma eleição confortável para ele, como foi a sua reeleição, né? Bem diferente. Eu vejo que vai ser uma eleição muito parecida com a que foi com Jair Bolsonaro, completamente imprevisível o cenário de quem vai ganhar. E outra, a gente está falando de um presidente Lula aí na faixa dos 80 anos, não é o mesmo Lula de 2006, quando ele surfava uma altíssima aprovação, né? Uma aprovação ali histórica, inclusive, que o deu à reeleição em 2006. Sua avaliação sobre esses números que nos traz a Paraná Pesquisa, o Luiz Augusto Durso. Eu não consegui comentar a notícia da segurança pública e a gente vê que aqui no Brasil a terra não gira, ela capota, né? Nós vemos alguns extremistas defendendo o Bolsonaro, falando de direitos humanos, e a gente vai ver a esquerda falando de segurança pública e endurecimento no combate ao crime organizado. Então, são mudanças muito interessantes para o ano que vem. Mas eu queria trazer mais um fator que essa pesquisa aponta, porque essa pesquisa é o saldo final do ano, né? Como que as pessoas, a população está vendo o governo durante esse ano que passou. E nós devemos adicionar nessa conta as questões relacionadas a como Lula reagiu às decisões de Donald Trump e como Eduardo Bolsonaro se colocou na situação de ser o grande responsável por determinadas sanções, e isso mudou até a forma com que o governo se comunicou nas suas publicidades e na imprensa, a dizer que era o grande defensor da nação brasileira e da democracia, né, contra interferências externas. Então, me parece que que era um trunfo da direita, que quando conseguiu a aplicação das tarifas e da lei Magnitsky, quando a lei Magnitsky cai e quando a tarifa, em partes, volta atrás, me pareceu que muitos aplaudiram o comportamento do presidente Lula. Isso também trouxe esse fôlego a deixar mais ou menos a situação dentro do esperado, porque até esse tipo de sanção, os índices só caíam, né? A população estava totalmente estavam decepcionados com relação ao governo. Do ponto de vista econômico, como bem disse o Alan Gani, né, o custo de vida está alto, não teve nada que ficou mais barato diretamente ali para o cidadão, do ponto de vista inflacionário, mas também com relação ao custo de vida em si. E as medidas todas, aplicando até quando a gente falou de correio, aí a gente tem que lembrar que também teve uma diminuição de compras por causa daquela tarifa da blusinha do aplicativo e tal, que era também um acesso a bens de valor menor por compra direto ali da China, e o governo acabou tributando, acabou taxando, e no fim a gente acabou não tendo acesso a esse tipo de mercadoria, e ficou, sem dúvida nenhuma, essa sensação de que parece que o governo está tentando arrecadar todo o custo para fazer frente aos gastos e a não situação
a situação de não enxugar, de fato, o tamanho do governo em si. Então, eu vejo que ano que vem nós teremos uma eleição muito disputada, polarizada, e que a direita, como bem disse o Piperno, nesse ano ficou rachada, mas tem que se unir, porque precisa ter uma oposição forte para fazer campanha frente ao Lula, que tem ali a sua porcentagem fiel, mas quem decide a campanha não são os bolsonaristas nem os petistas. Quem decide a campanha são aqueles que realmente, com um senso crítico, acompanham o que está acontecendo no Brasil, ou parte do centrão. E esses vão decidir com base na situação próxima da campanha e o que aconteceu esse ano. E aí a gente precisa calcular exatamente os passos da oposição, porque o passo dado, hoje o grande passo dado pela oposição, teria sido as sanções de Trump, que ao final, a meu ver, foram um grande presente no colo do Lula para esse ano. E a gente precisa levar em consideração também, para fechar, Fábio Piperno, quem é que vai estar na disputa com o presidente Lula, né? Se ele for para a reeleição, quem é que vai estar do outro lado? Porque o abençoado agora é Flávio Bolsonaro. Muitas pessoas dizem que isso é um balão de ensaio, de que foi um anúncio feito para gerar a possibilidade de uma negociação com alguns benefícios para o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, em troca dele ceder o apoio para alguém que seja mais agradável aos partidos de centro, principalmente. Tem isso também, né? Tem que ver quem é que vai estar do outro lado, senhor Fábio Piperno. E, na sua opinião, quem é que estará? O Flávio Bolsonaro. Veja, o Flávio Bolsonaro vai fazer 45 anos ano que vem. O presidente Lula, pouco depois do segundo turno, ele vai fazer 81. Então, até chegar aos 81 anos do Lula, o Flávio Bolsonaro poderá ter disputado 10 eleições para presidente. O que significa que o Flávio Bolsonaro pode jogar no mercado futuro. Ele não tem problema, não teria problema nenhum em disputar a eleição do ano que vem e perder de pouco, com o bônus de ter nacionalizado o nome dele. Ao passo que, se a família Bolsonaro apoia algum outro candidato da direita no ano que vem, ela automaticamente estaria abrindo mão do seu capital político. E aí, se por acaso esse campeonato, esse nome da direita ganha do Lula ano que vem, ele automaticamente já seria candidato à reeleição em 2030. Ou seja, a família Bolsonaro não voltaria, não teria esse protagonismo nunca mais. Então, é cálculo político. A família, não convém a família Bolsonaro apoiar outro nome o ano que vem. Interessante essa análise sua, Piperno. Se eu não me engano, foi até sua análise mesmo também, que resgatou a situação do Brizola com o presidente Lula no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, não é isso? Que uma vez passado o capital político para o Lula no Rio e no Rio Grande do Sul, nunca mais recuperou. Talvez seja, de fato, a cena se repetindo agora com a família Bolsonaro, que aí, vacinada, não vai repetir o mesmo erro. Interessante a análise do Fábio Piperno.